Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós estamos aqui novamente para que possamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Filipenses. Lembrando que nós iniciamos a semana passada o capítulo 1 e hoje nós estaremos entrando no capítulo 2. Então, desde já, convide outras pessoas para participar, para assistir esse estudo. O link estará na página da igreja no Facebook e ele estará postado no YouTube. Peço a você que gentilmente possa se inscrever na página da igreja, também ativar o sininho para que você receba as postagens dos cultos, as palavras, e também que você possa dar o seu like aí e nos ajudando assim, tá? A página da igreja. Isso é importante demais para a própria igreja, ok? Vamos então ao nosso estudo? Vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo a Deus a direção e a revelação do Espírito do Senhor. Ó Deus bendito, Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos, ó Pai querido, iniciando nesta sexta-feira o estudo do capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses. E pedimos-te, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação da tua santa e majestosa palavra. Fala conosco, é o que nós desejamos e te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, queridos, então vamos dar início. Capítulo 2, hoje, tá? Para quem ainda não se situou, capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, ok? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho com grande combate. Ok? Vamos dar uma paradinha aqui. Meus amados, o apóstolo Paulo aqui, ele menciona que o fato dele ter pregado o Evangelho para eles, dele ter chegado, ter tido contato com os filipenses, não foi em vão. A pregação do Evangelho ali, ela frutificou e ela produziu o efeito esperado, o efeito desejado. Ou seja, as pessoas que receberam o Evangelho permitiram que ele frutificasse, que ele florescesse em seus corações. Um outro ponto importante é que talvez haja uma diferençazinha da versão que eu estou lendo para que você está vendo aí, que eu estou colocando aí na tela, mas é mínimo, porque aí a versão é fiel e essa aqui é fiel e corrigida. Então, uma palavra ou outra, mas não faz diferença. E eu queria mencionar aqui com você, olhe, quando Paulo diz, tendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, tornamos-nos ousados para falar o Evangelho de Deus. Essa palavra, por exemplo, agravados, ela vai aparecer diferente aí para você, mas o sentido é o mesmo. Isso aqui está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Porque aqui o apóstolo Paulo realmente sofreu uma grande perseguição, ele foi preso, eles foram presos, né? E foram humilhados, envergonhados. Aliás, tiveram ignoradas a sua cidadania romana, por exemplo, o fato de ser judeu com cidadania romana. E posteriormente as autoridades pediram desculpas, tentaram fazer ali o meia-culpa e os liberaram, ok? Então a pregação do Evangelho, nós aprendemos aqui que quanto mais perseguidos eles foram, mais corajosos eles se tornaram. A perseguição, a prisão deu para eles mais coragem para falar do Evangelho de Deus, ok? Versículo 3.
Porque a nossa exortação não foi com engano, com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, tá? Olha, aqui são 3 pontos importantes. O apóstolo Paulo está dizendo, nós não falamos para vocês do evangelho, a nossa conduta não teve engano, imundícia, nem fraudulência. Eles não foram para lá para fraudar ninguém, para causar fraudes. Eles não foram com más intenções, com imundícia, mas pelo contrário, a exortação dele para com eles foi de bom coração. Por quê? Porque os seus acusadores alegavam justamente essas situações, que eles eram impuros, que eles eram imundos e que eles tinham a intenção de fraudar as pessoas, de fraudar o povo ali. Então ele está se explicando, ele está dizendo, não foi essa a nossa intenção. Quando nós fomos aí, não havia esse tipo de sentimento em nossos corações. E ele diz aqui mais, nós fomos aprovados por Deus. Você vê que está aí selecionado, nós fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado. E assim falamos, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, tá? Esse aqui é um dos princípios da fidelidade e da lealdade ministerial. Você deve falar do evangelho não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Se esta palavra falada for dura, que seja. Se esta palavra falada for de consolo, também que seja. Mas que seja falado o evangelho com genuinidade. Se não me falha a língua aqui agora. Ou de maneira genuína, tá? Deve ser pregado de maneira genuína e verdadeira. Ainda que isso agrade a alguns e desagrade a outros. A nossa intenção é agradar aquele lá de cima, que é o Deus Todo-Poderoso. Ok? Dando continuidade. Versículo 5. Porque bem como sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, tá bom? O que são palavras lisonjeiras? São palavras proferidas com a intenção de agradar. É quando você usa palavras para agradar as pessoas com lisonjas, mas a sua real intenção é fraudar esta pessoa, é tirar proveito desta situação ou desta pessoa. A pregação do evangelho não pode ser com palavras lisonjeiras, tem que ser com verdade, de fato e de verdade. Verso 6. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Ok? Pessoal, aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro, por incrível que pareça, há quem diga, o apóstolo Paulo trabalhou, porque ele não queria ser pesado às igrejas, não queria ser pesado aos irmãos. O pastor deve ter uma atividade extra-ministério ou não? Olha, isso é muito pessoal. Há pastores, eu conheço pastores que têm uma vida profissional à parte do ministério. Particularmente, eu percebo que há uma dificuldade muito grande, porque o ministério é trabalhoso, o ministério é penoso. Por exemplo, um pastor que trabalha, que tem o seu trabalho secular, por exemplo, dependendo do trabalho dele, se ele precisar fazer um jejum mais prolongado, vai ficar mais difícil para ele, ele não vai conseguir. Pode ser mais difícil.
Se ele precisar dar uma assistência de urgência, vai ficar mais difícil para ele, dependendo do trabalho que ele tenha, tá? Mas isso aqui é uma coisa muito pessoal, porque o próprio apóstolo Paulo, nas igrejas de Tessalônica e de Corinto, Paulo trabalhava. Qual era o trabalho de Paulo? Fazer tendas. Ele fabricava, era fabricante de tendas e ele vivia, sobrevivia disso. Mas em outras circunstâncias, o apóstolo Paulo, por exemplo, recebeu ofertas e ajuda financeira para o trabalho missionário da igreja de Filipos, tá? Então, por algum motivo pessoal, em Tessalônica e aos Coríntios, Paulo preferiu fabricar suas tendas e sobreviver para não parecer pesado à igreja, ok? Isso é uma questão muito pessoal e muito, eu diria, pessoal de cada ministério mesmo, tá? Então isso é uma coisa muito particular, ok? 7, 8, no versículo 7, eu não esqueci de comentar aqui, ele diz que foi brando, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos, tá? Ou seja, há um carinho aqui, não é nem de pai, mas é um carinho de mãe com a própria igreja, ok? Então o amor de um pastor, de um pregador para com a igreja, tem que ser um amor verdadeiro, ok, pessoal? Um amor sincero, não simplesmente de palavras. 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Aqui novamente, mais uma declaração do amor, do apego que o apóstolo tinha para com essa igreja. Nós já falamos sobre o amor e agora há pouco tem que ser verdadeiro, tem que ser profundo, não pode ser raso e superficial. 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, que nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Aqui confirma duas coisas que nós falamos lá atrás. Primeiro, que o ministério é trabalhoso, tá? O ministério é trabalhoso, você precisa se dedicar. E segundo, como o apóstolo Paulo fazia para se sustentar com relação especificamente a essas duas igrejas, trabalhando dia e noite, com fadiga, com cansaço, ok? E eu digo para você, o apóstolo Paulo era um herói aqui, foi um herói aqui, juntamente com seus companheiros, porque você se afadigar no trabalho secular, varando a noite, dia e noite trabalhando, e ainda ter disposição física para ministrar o evangelho, para manifestar curas, sinais e prodígios, é realmente um homem de Deus, tá? Não é fácil. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvimos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Aqui, mais uma vez, ele assegura a honestidade e a veracidade do seu trabalho. Vocês são testemunhas de como nós nos comportamos aí. Vocês sabem como foi a nossa conduta para com vocês, ok? Versículo 12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus amados, no versículo 12, novamente, de todas as epístolas que nós estamos estudando, se tem algo que o apóstolo Paulo ele enfatiza muito, é essa questão da conduta. Aqui, novamente, ele está enfatizando a conduta digna perante o Senhor. Ou seja, nós que recebemos a Cristo,
você que aceitou a Jesus como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador, não significa que nós sejamos perfeitos. Pelo contrário, o próprio apóstolo assume suas imperfeições também. Mas nós temos que ter um comprometimento com a nossa conduta. Nós temos que ter o cuidado de não permitir que as nossas falhas destruam a fé de outras pessoas. Porque cada um de nós tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem aqueles pontos chamados os pontos fracos das nossas vidas, mas nós temos que ter um zelo na conduta diante do Senhor. O que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer, agrada a Deus ou desagrada a Deus? O que eu faço ou o que eu deixo de fazer ajuda outras pessoas a se aproximarem de Cristo ou distanciar as pessoas de Cristo? Então são reflexões que nós devemos amanhecer com elas e dormir com elas. Como tem sido a minha conduta como cristão diante de Deus e também diante dos homens. Versículo 13. Aí eu fiz questão de circular aí, porque aí é um ponto importante onde a igreja deve acatar a palavra. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que parece que esse subtítulo que aparece aí para você deve ser: a igreja deve questionar a palavra. Não, nós temos que acatar a palavra, desde que essa palavra não esteja adulterada, ok? Você não é obrigado a acatar um ensinamento que está em desacordo com a Bíblia ou mal interpretado. Você não deve acatar. Nós devemos acatar a palavra genuinamente bíblica, tá bom? Quero enfatizar isso aqui para você também. 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Aqui tem um ensinamento maravilhoso. Porque às vezes, por exemplo, nesse exato momento aqui agora, a voz que você está ouvindo é minha, do pastor Alex. Mas o conteúdo desta voz não é meu. O conteúdo do que a minha voz está levando a você é a palavra de Deus. Então nós precisamos discernir quando é que a voz que nós estamos ouvindo é a voz de um homem, de uma pessoa, de um ser humano, ou quando esta voz é a voz de Deus, é a palavra de Deus sendo levada através dessa voz. Sendo a palavra de Deus, sejamos prontamente receptivos. Sendo a palavra de um homem, analisemos, julguemos e posteriormente recebamos ou não recebamos. Simples assim. Entendido? Mas a palavra de Deus, identifiquei a palavra de Deus, recebemos prontamente. Palavra do homem, analise-se. É de edificação, é bom, é ruim, receba ou não, tá? E eu circulei aqui, aliás, eu marquei aí, com marca-texto aí, é a parte final do versículo. Que essa palavra é a palavra de Deus, não é para todos. Não é para todos, repito. Por que, pastor, não é para todos? Porque aqui, como está marcado aí, ela opera em vós os que crestes. Por isso que não é para todos, é para quem crê. Se você ouve a palavra de Deus e você creu nessa palavra, ela começa a operar e a produzir o efeito para o qual foi enviada para a sua vida. Então tudo depende da fé. Ouvi, entendi que é a palavra de Deus, criei, ela começa a operar. Ouvi, sei que é a palavra de Deus, mas não criei, ou não creio que seja a palavra de Deus, ela não tem como operar. A palavra de Deus opera
a partir do momento que eu creio, ok? 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Aqui parece uma situação assim, estranha de se entender, né? Porque quem deveria receber a pregação do Evangelho simplesmente não recebe, não apoia e persegue quem está pregando, que são os próprios judeus aqui nesse contexto, ok? Mas Paulo está dando para eles uma palavra de força, que assim como eles estão sendo perseguidos pelos próprios concidadãos deles, o Senhor Jesus também foi, não somente perseguido, mas foi crucificado pelos seus concidadãos. O que é isso, trazendo para uma situação prática? Hoje menos. O que eu vou dizer aqui hoje acontece menos. Mas já aconteceu muito de a pessoa se converter ao Evangelho e a família, que é de uma religião tradicional, dizer assim, olha, se você passar para a lei de crente, não me considere mais a sua mãe, não me considere mais o seu pai, não me considere mais a sua família. Isso acontecia muito há uns anos atrás. Hoje mudou muito, a coisa está muito diferente hoje. Mas eu conheço relatos de pessoas que passaram por cima da tradição familiar, aceitaram a Jesus, abriram mão daquilo que não agradava a Deus, se tornou cristão verdadeiro e, em alguns casos, sabe qual foi o resultado? Além da perseguição evidente, né, pela família, pelos amigos, e a pessoa permaneceu fiel, o resultado foi que muitos daqueles que não acreditavam, que não professavam Jesus da maneira correta, se converteram ao Evangelho por intermédio do testemunho daquele membro da família que se converteu. Então, se você hoje é perseguido no seu trabalho, no seu bairro, onde quer que seja, por causa do Evangelho, não se entristeça, se alegre, permaneça fiel aos princípios do Evangelho, tá bom? Versículo 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles. Olha isso, a ira de Deus caiu sobre eles. Pessoal, isso aqui é um texto, tem uma interrogação nisso aqui. As pessoas estavam tentando impedir que Paulo levasse o evangelho aos gentios, porque os judeus achavam que eles eram o único povo escolhido, e de fato era, mas Deus abriu isso pela graça aos gentios, e eles não entenderam isso muito bem. Então Paulo menciona que eles estão impedindo a pregação do evangelho aos gentios, mas que isso tem um preço. Eles estão enchendo a medida da ira de Deus sobre eles. E virá a ira de Deus, aqui diz, a ira de Deus caiu sobre eles. Aqui, existem duas formas de se interpretar isso aqui. Primeiro, 2 décadas, coincidência ou não, 2 décadas aproximadamente após Paulo ter escrito essa carta, Jerusalém foi destruída. Há quem creia que foi o juízo da ira de Deus sobre eles. Mas há quem acredite também, e eu prefiro ficar com essa segunda vertente, é de que essa referência é uma ira futura. Tá? Eu particularmente acredito que seja uma ira futura, quem sabe no dia do juízo, uma prestação de contas, é um momento de explicação a Deus, por que vocês impediram a pregação do evangelho aos gentios, né? Algo desse tipo, ok? Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados
Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, tá? Isso aqui é o desejo do apóstolo de estar presente com os irmãos, mas ele está sendo privado contra a sua própria vontade, ok? Não está vendo de vista, mas estão juntos no coração. 18. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu, ok? Aqui você percebe, irmãos, que há uma ação, uma atuação maligna. Paulo menciona o próprio Satanás. Ele queria ir ver os irmãos de Tessalônica, mas foi impedido pelo próprio Satanás. É evidente que de que maneira que esse impedimento foi estabelecido? Através de perseguições, enfim, ok? Mas o que importa aqui é que ele queria ir e foi impedido. Então há uma batalha espiritual em muitas coisas que se faz. 19. Porque por qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa coroa de glória e gozo, ok? Olha, essa questão da coroa de glória, o texto aqui se refere a uma grinalda de plantas que era utilizada nos jogos, semelhante aos Jogos Olímpicos. Era uma coroa de plantas que era uma forma de premiação a quem era o vencedor daquelas competições. Pense nos Jogos Olímpicos, tá? Mas eram jogos istmos. E essa coroa de planta era dada para quem fosse o vencedor. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja é a coroa de glória deles. Eles são a coroa de glória deles. Ou seja, eles representam que ele é um vencedor por fazer a vontade do Senhor Jesus. Ok? Ele os considera coroa de glória e gozo, que é motivo de muita alegria, ok? Então pregue a palavra de Deus a quem não conhece, fale de Jesus aos seus familiares, aos seus amigos e enfeite cada dia mais essa coroa de glória sobre a sua vida, no nome de Jesus. Finalizamos aí aos 27 e alguma coisa. Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus e ore, clame pela nossa nação. Na próxima quarta-feira, nós teremos um culto de ação de graças. Não deixe de participar pelo final da campanha Ebenezer, ok? Deus te abençoe, meu amado, minha amada. A paz do Senhor fique com Deus.